Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões e dessa vez a gente vai falar sobre as mulheres na história da filosofia. É verdade que de um século e meio para cá, atrás, a gente começou a ver muitas mulheres aparecendo na filosofia, na ciência e tudo mais. Só que será que só desde esse período que começou realmente as mulheres a terem a inteligência para participar desses campos do pensamento humano? Ou será que elas sempre existiram, só que simplesmente não eram citadas pelos historiadores e também pelos próprios pensadores, que eram homens numa sociedade patriarcal? Então a gente vai tentar trazer para vocês aqui vou trazer 3 exemplos de grandes mulheres, grandes pensadoras da filosofia da espécie humana. Bem, para começar, a gente pode começar pela própria origem da filosofia, a própria origem do termo filosofia, que significa philos, amar ou ter amizade, pelo saber, sofia. E o primeiro filósofo da história, o sujeito que ganhou esse nome, esse título, foi Pitágoras de Samos, né? Que é um grande filósofo, um grande místico da antiguidade, anterior ainda aos grandes sábios da Grécia Antiga, anterior a Sócrates, Platão e a muitos dos pré-socráticos também. Ele também é muito considerado entre muitos espiritualistas e tal. Só que aí que tá. Esse sujeito, segundo um historiador do século III depois de Cristo, ou seja, bastante séculos depois de quando Pitágoras estava vivo, mas mesmo assim é a nossa principal fonte da história antiga, porque foi escrito naquela época. Então o livro é A Vida dos Grandes Filósofos de Diógenes Laércio. E ele fala que Pitágoras derivou a maior parte de suas doutrinas éticas a partir dos ensinamentos de Temistocleia, sacerdotisa de Delfos. E aí que tá, Temistocleia era a eminente sacerdotisa do templo de Apolo em Delfos, que naquela época, né, era como se fosse o Vaticano, né, da antiguidade. Ele era o ponto central da religiosidade grega. Foi onde Sócrates decidiu iniciar seu caminho na filosofia, porque alguém perguntou lá no oráculo, né, por uma pitonisa já da época de Sócrates, que era o homem mais sábio de Atenas, e ela respondeu que era Sócrates. Ele não acreditou e foi buscar alguém mais sábio do que ele, não achou e acabou se tornando o Sócrates que a gente conhece para a história. Mas só para vocês terem uma ideia de como era importante esse templo já na época de Sócrates e antes, talvez mais ainda, né? Porque antes o pensamento ainda era mais místico, né, e menos racional do que na época de Sócrates. Ele foi se racionalizando, né, e logo depois veio Aristóteles, aí se racionalizou de vez. Mas na época ainda de Pitágoras, a filosofia e o misticismo, a filosofia e a magia, a filosofia e a espiritualidade, eles estavam muito mais conectados, muito mais unidos, e aí começou aquela separação, como eu falo no vídeo sobre xamanismo, arte e magia, quer dizer, tudo veio da magia, e ali, com Pitágoras, que surgiu a filosofia, surgiu o termo amar o saber, o termo filosofia, né? Então ele foi o primeiro filósofo da história. Só que aí que tá, se ele foi o primeiro filósofo da história, e ele teve uma mestra, né, que era mulher, e que não era só uma mestra mulher, ela era a grande sacerdotisa do templo de Apolo. Então, muito provavelmente, naquela época, ela era muito mais conhecida, né, muito mais reverenciada do que o próprio Pitágoras, né. Pitágoras ganhou fama com o tempo, mas enquanto eles estavam vivos, muito provavelmente Temistocleia era muito mais conhecida do que ele, muito mais famosa do que ele. Então, isso também é comprovado pelo fato de que ele naquela época ele teve discípulos mulheres, né? Talvez por respeito a ter uma mestra mulher, teve discípulos mulheres, que é uma coisa que não era tão comum, né? E foi ficando cada vez menos comum com o tempo. Na época de Sócrates, Platão, Aristóteles quase não existia mais, né? E mesmo que tenha existido, a gente não ficou sabendo de praticamente nenhuma grande filósofa daquela época. Mas, por exemplo, chegou até nós um relato de Teano, uma filósofa, né? Que era discípula de Pitágoras, e segundo algumas teorias ela poderia ter sido casada com ele, né? E ela fala assim: mais vale ser um cavalo louco em disparada do que uma mulher que não reflete. Então, infelizmente, a gente recebeu só alguns trechinhos, pouquíssima coisa das filósofas desse período, mas é inegável que alguma coisa ela teve ali, né? Tipo, é inegável que se
se você considerar só a doutrina ética de Pitágoras, que você pega toda a parte de matemática, de misticismo, de cosmologia, e tira, mas deixa só a parte ética, ainda assim é uma grande contribuição que Temistocleia deu para o primeiro filósofo da história. Então não tem como ignorar que a própria filosofia surgiu de um par, né? Pitágoras e Temistocleia. E é interessante a gente levar isso em consideração hoje em dia. Então na volta trago mais uma grande pensadora da nossa história. Bem, quase um milênio depois de Pitágoras e Temistocleia, nascia em Alexandria, no século IV d.C., uma das mulheres que foi uma das mais sábias da nossa história, que é a famosa Hipátia de Alexandria. Então, um historiador da época chamado Sócrates Escolástico descreveu ela assim na História Eclesiástica. Havia uma mulher em Alexandria chamada Hipátia, filha do filósofo Theon, que galgou tantas realizações na literatura e na ciência que ultrapassou em muito os filósofos de seu tempo. Tendo sido versada nos ensinamentos de Platão e Plotino, ela explicava os princípios da filosofia para os seus ouvintes, muitos dos quais viajavam enormes distâncias para serem instruídos por ela. Por conta de seu autocontrole e serenidade, frutos do cultivo de sua mente, ela aparecia muitas vezes em público na presença dos magistrados da cidade e não se sentia envergonhada em participar das assembleias dos homens, pois todos os homens que tinham notícia de sua extraordinária dignidade e virtude eram seus admiradores. Então aqui a gente tem uma descrição bem interessante. Bom, a primeira ponto é destacar, ela era filha de um filósofo, né? Então talvez se ela não fosse filha de um filósofo e um cara bem reconhecido, né, no paganismo, ainda existia um paganismo ali, né, do neoplatonismo, do próprio hermetismo, né, dos oráculos caldaicos, coisa que sobreviveu ali desde o Egito Antigo, ou pelo menos desde a Grécia Antiga, veio através de Theon, né? Então ele ensinou isso para a filha dele. Talvez se não fosse pelo pai, não tivesse existido a filha, isso é uma coisa. Só que aí, com a ajuda do pai, né, e é uma das coisas também interessantes, por que ela conseguiu isso tudo? Porque ela não precisou casar também. Disse que ela se manteve virgem a vida inteira, né? Ela praticava a ataraxia, que era uma forma de você se voltar totalmente para a filosofia e ignorar as paixões mundanas, digamos assim. Bem que talvez isso seja uma forma meio superficial de analisar. Mas ela era focada no conhecimento, né? Então ela nunca se casou, pode ter tido alguma relação ou não, não se sabe, mas talvez tenha sido realmente virgem pela vida inteira, ou assexuada mesmo, né? Que tem características disso, né? A forma como ela se dedicou ao conhecimento, né? Então ela galgou tantas realizações na literatura e na ciência que ultrapassou os filósofos de seu tempo. E não só isso, né? Como fala que ela é versada em Platão, Plotino, aquilo que eu já falei, né? Mas ela explicava esses princípios aos ouvintes, homens, e muitos dos quais vinham de grandes distâncias para serem instruídos por ela. Então, na verdade, ela se tornou uma grande professora, né? E ela formou círculos, né, de misticismo fechado, né, voltado... Era quase como uma ordem iniciática, né, que ela comandava, né? E isso aí, obviamente, não chegou aos tempos atuais, o que se passava ali dentro. A gente tem só assim, boatos, né? Mas dá para se presumir, né? E tinha muito a ver com o neoplatonismo e hermetismo também, oráculos caldaicos, né, como falado. Só que pensa assim, gente que vem de outras cidades para se instruir com uma mulher naquela época, né, século IV depois de Cristo, estava no início do cristianismo ali, né, cristianismo primitivo, né, então era uma coisa bem rara, né, tanto é que um dos maiores discípulos de Hipátia e a fonte primária do que a gente sabe sobre ela é o Sinésio de Cirene, né, Sinésio de Cirene, que depois ele se tornou bispo da Igreja Católica, né. Então ele era um dos sujeitos que na juventude se foi instruído por ela, e depois, quando ele ficou mais velho, ele sentiu falta dela, né? A gente sabe que ela foi assassinada numa disputa política entre facções políticas e cristãs, ambos eram cristãs, né? Pelo controle do poder político de Alexandria. Isso é uma coisa meio triste que eu não vou trazer aqui, mas tem um vídeo no Conhecimento da Humanidade que eu explico essa história. O roteiro é meu, né? Mas eles que falam lá, mas o roteiro é meu. Para quem quiser saber dessa história triste, tem lá, que eu vou focar só explicar que ela foi assassinada no final da vida. E o bispo filósofo, né, o Sinésio de Cirene, nem ficou sabendo.
Isso aqui é a última carta que ele enviou para ela, antes de morrer, né? A filósofa, eu lhe saúdo e lhe peço que saúde seus fortunados amigos por mim, majestosa mestra. Isso é um bispo da igreja, chamando ela de majestosa mestra no final da vida. Há tempos venho lhe reclamando por não ser digno de uma resposta, mas hoje sei que não sou vítima do seu desprezo por nenhum erro de minha parte, mas porque sou desafortunado em muitas coisas, em tantas quanto um homem pode ser. Eu perdi meus filhos, meus amigos e a boa vontade de todos. A maior de todas as perdas, no entanto, é a ausência do seu espírito divino. Então também o final da vida do Sinésio foi um pouco triste, ou muito triste, porque ele perdeu filhos para doenças, acho que a mulher também. E ele foi para Cirene, né? Ele se tornou também um administrador lá, um político, digamos assim, né? Um governante da cidade, ajudava na governar a cidade, por isso que ele não podia voltar a Alexandria. E ele mal sabia o que estava acontecendo em Alexandria, porque naquela época não tinha internet, não tinha televisão, né? Então ele mal sabia que a Hipátia estava totalmente envolvida lá no caso lá das disputas políticas, e nem seria bom que o Sinésio fosse visitar ela, porque ele poderia correr perigo de vida também. Então, assim, é a minha opinião, né, porque eu não tenho como confirmar isso, mas a minha suspeita é que ela nem respondia as cartas dele para não envolver ele nessa disputa que ela estava envolvida. Ou seja, Alexandria tinha se tornado uma cidade muito perigosa, né, por causa da disputa política, né, e ela não queria que ele fosse visitar ela. Mas, assim, hoje em dia, tem até um filme que é muito bem intencionado, chama Ágora ou Alexandria, né, em português, que conta a história de Hipátia, mas sempre se coloca Hipátia como uma mulher belíssima, jovem, né, e sempre tem alguma questão amorosa envolvida, apesar de provavelmente ela não ter sido envolvida com ninguém, ter sido totalmente assexuada ou virgem a vida inteira, ou pelo menos não se sabe de nenhum envolvimento. Mas o principal é que ela não era jovem e não era bela, né? Porque é muito provável que ela fosse mais velha, né? Dizem que ela era jovem quando morreu, mas não, é muito provável que ela fosse mais velha, porque inclusive ela teve que estudar muito e ela ensinou muita gente, né? Então seria muito difícil que ela fosse jovem e bela. Só que isso é uma questão também do patriarcado, porque como não se poderia admirar uma mulher pela sua inteligência, sempre vem esse estereótipo, né? O arquétipo da beleza. Então ela era bela e por isso sábia, né? Como se a sabedoria dela provisse da beleza. E não é bem por aí, ela pode ter sido feia, não sei, realmente a gente não sabe, não tem uma imagem. Provavelmente ela era mediana, de uma beleza mediana, mas enfim, ela no final da vida provavelmente não era tão bela quanto se retrata hoje em dia como uma mulher jovem, belíssima, né? Então isso também é uma coisa para ser levada em consideração, mas Hipátia de Alexandria foi uma das mulheres e um dos seres humanos mais sábios da nossa história. Agora falta só uma na sequência. Bem, agora o terceiro e último exemplo de uma filósofa da nossa história é Rábia de Basra ou Rábia Basri, que é uma santa do sufismo, que é o misticismo islâmico do século VIII, portanto cerca de 4 séculos só depois de Hipátia. Então essa aqui ela é muito mais conhecida como uma santa, uma poetisa, mas ocorre que muitas vezes a religiosidade, a espiritualidade, o misticismo teve muito presente em todas as grandes sábias da história, e talvez seja por isso que elas não tenham sido esquecidas, né? Porque se elas fossem só filósofas no sentido da racionalidade ali, da pura racionalidade científica ali da coisa, talvez elas não tivessem sido esquecidas mais facilmente. Então, Temistocleia, porque foi a sacerdotisa do grande templo de Delfos, né? Templo de Apolo em Delfos, então não foi esquecida por conta disso. Hipátia, porque foi filha de um grande filósofo, porque foi uma professora de discípulos do misticismo, né, do hermetismo, e talvez também muito por conta da forma como ela morreu, né, uma forma trágica, também não foi esquecida. E Rábia, ela é o arquétipo da pureza, da santidade da mulher islâmica, né? E principalmente no sufismo. Ela, por exemplo, ela influenciou muito Rumi, né? Que é um grande poeta sufi persa, que eu já traduzi, já publiquei livros sobre ele. Tem uma página no Facebook chamada Rumi Brasil, e lógico que eu vou falar mais sobre Rumi aqui, mas só para vocês saberem que ela foi uma das grandes inspirações da poesia de Rumi também. Então, não sobrou muita coisa dela, praticamente nada, muito menos escrita, né? Então são alguns poemas só, eu vou trazer 2 aqui. Mas tem uma descrição aqui
de um grande teólogo dos primórdios do islamismo, né, Hassan de Basra, né, que é da mesma cidade dela. E como esse cara era homem, obviamente, tudo que foi escrito por homens ficou mais fácil de ser guardado e depois registrado e depois a gente poder ter acesso ao que foi escrito. Então ele falou assim: eu passei a noite inteira e a manhã seguinte com ela. Ele foi na tenda dela visitar ela. Ela vivia meio que no campo, assim, né? Era uma pessoa do campo, uma pessoa, entre aspas, simples, assim, né? Ela não consta que ela teve algum ensinamento, alguma escola, nada disso. Mas naquela época era muito comum as pessoas não terem esse tipo de ensino que a gente tem hoje, né? Então ela era uma pessoa do campo, digamos assim. Então ele fala: eu passei a noite inteira e a manhã seguinte com ela. E em nenhum momento passou pela minha mente que ali, em sua presença, eu era um homem, tampouco que ela era uma mulher. Ou seja, ele ficou tão impactado pela presença dela, pela santidade, o que eles chamavam de aura de santidade, aquela coisa que aqueles grandes sábios às vezes transmitem, né? Até hoje, quando a gente encontra assim, uma pessoa muito sábia, as pessoas percebem isso. Mas assim, é porque ela tinha um impacto tão grande que a questão sexual foi diluída, né? Porque ele já era um teólogo, né? Então mas ele não chegou nem a se ver como homem e ela como mulher. Eram duas almas dialogando, né? Digamos assim, acho que é o melhor resumo é esse, eram duas almas dialogando. Quando eu vi a primeira vez, eu percebi que o meu espírito estava falido, que eu era como um mendigo, né? No sentido espiritual. Enquanto ela era a pessoa mais rica que eu já havia encontrado. Né? E isso espiritualmente, óbvio, porque ele provavelmente tinha muito mais de grana naquela época do que ela, né? Então é isso, eu não tenho mais muita coisa sobre ela, mas eu vou trazer dois poemas dela aqui que são muito profundos, assim, na verdade, né? Você pensar toda a história no monoteísmo, desde o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, essa história, por exemplo, de ir para o céu ou para o inferno, olha como ela resolve essa questão. Um poema de Rábia. Se eu te adorar por medo do inferno, me queime no inferno. E se eu te adorar pelo paraíso, para querer entrar no paraíso, né, me expulse do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Então é um poema bem curto e ele resume muita coisa do real misticismo, né, que é você buscar Deus face a face, ter essa experiência com o sagrado aqui e agora, e não para alcançar um céu ou um inferno futuro, né? Não é para você não está barganhando com Deus, assim, eu faço isso, aí você me dá essa entrada aqui no céu, então ele não está te ameaçando, se você não fizer isso você vai para o inferno. Isso não tem nada a ver com o misticismo real. O misticismo real é que você está vivendo no local sagrado, que é aqui e agora, né? Como eu já falei em outros vídeos, Deus está aqui e agora, está entre eu e essa câmera. Tudo aqui é Deus, Deus é tudo. Então você tem que ter essa experiência do sagrado aqui e agora. E não importa o céu e o inferno, nem o futuro, na verdade, importa a eternidade do momento. Então, para encerrar, então, mais um poema de Rábia, e aí a gente vai para o encerramento. Em minha alma há um templo, um santuário, uma mesquita, uma igreja onde eu me ajoelho. A oração deveria nos levar a um altar onde não existem nem muros e nem nomes. Acaso não há uma região do amor onde o altar real sequer é iluminado pelas velas, onde o êxtase derrama-se em si mesmo e se perde, onde as asas estão plenamente vivas, mas já não possuem nem mente e nem corpo? Em minha alma há um templo, um santuário, uma mesquita, uma igreja que se dissolvem. Neste momento, onde eu me ajoelho, todas as construções se dissolvem. Tudo se dissolve em Deus. Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desses três exemplos de grandes sábios, grandes filósofos da nossa história. Eu poderia citar também Safo de Lesbos, Aspásia de Mileto, Hildegarda de Bingen, Teresa d'Ávila, Helena Blavatsky, Simone de Beauvoir e muitas outras, mas eu vou botar um link aqui embaixo que é uma lista da Wikipedia exatamente sobre as filósofos da nossa história. Se lembrar de alguma outra que não esteja nessa lista, que é bem abrangente já, eu também coloco ali.
E aí vocês pesquisam no Google, e aí vocês aprendem mais sobre essas grandes sábias. Infelizmente, a maioria delas a gente não conseguiu ter acesso ao que elas realmente escreveram, né? Algumas santas da Igreja Católica, cristã, e também a própria Arábia, a gente sabe que foram santas, mas não se sabe o que chegou escrito delas realmente que elas escreveram, que foram discípulos, ou que alguém anotou. Mas, de qualquer forma, o fato é que existiram mulheres sábias, como dá para se prever, analisando o mundo atual. Hoje as mulheres têm acesso a uma escola, têm acesso à oportunidade de ter uma carreira também. Elas não são obrigadas a casar e cuidar de filhos, né? Elas podem trabalhar e tudo mais. Então a gente tem muito mais exemplo de cientistas, de filósofos, de donas de empresas e tudo mais. Então elas podem fazer as coisas tão bem quanto os homens, né? Pelo menos as coisas que não dependem de uma força física, né? Então você não vai imaginar que uma mulher ela vai cortar cana como homem. Mas você não pode imaginar que uma mulher seja menos sábia do que um homem só porque nasceu mulher, né? Isso vai depender do que ela pesquisou na vida, do conhecimento dela, né? E muitas vezes o aspecto feminino, a energia feminina, leva ela para um lado da espiritualidade que ela tem mais facilidade para tratar da espiritualidade, né? Então às vezes até se escreve menos, mas você tem mais contato com o espiritual, né? Como o exemplo de Rábia, a própria Hipátia e Temistocleia, todas elas tinham envolvimento com a espiritualidade mais profundo, né? Enquanto a gente tem muitos homens, filósofos mesmo na história, que talvez não tenham tido esse envolvimento tão profundo, exatamente pela energia masculina ser um pouco mais voltado para o outro lado. Não quero aqui dizer que homens são sempre assim, mulheres são sempre assim. Eu quero dizer que a gente é formado por energias femininas e masculinas, entendeu? Então a gente tem que tentar deixá-las equilibradas. E a melhor forma da gente equilibrar essas energias no mundo atual é reconhecer que sempre existiram mulheres sábias, né? Então a gente sempre teve a oportunidade de estar equilibrado, né? Quem sabe no futuro a gente não vai ter uma nova academia de Platão, né? Um novo centro de estudos filosóficos, onde todos os homens e todas as mulheres aprendam juntos, né? Como já acontece por aí em muitos lugares do mundo, mas que seja cada vez mais equilibrada essa questão de masculino e feminino. Porque a gente está nessa época onde as duas energias estão se equilibrando novamente para a gente ter um futuro melhor. E eu espero que seja assim. Um beijo e até a próxima.